Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou nutricionista e nessa maratona eu vou te mostrar como você pode melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Mesmo que você já seja um atleta experiente ou ainda que você seja um atleta iniciante. Mesmo que já tenha completado vários pedais de 3 dígitos, mesmo que já seja o rei ou rainha da montanha, mesmo que já tenha subido várias vezes no pódio. E eu sei que tudo isso pode estar parecendo ser bom demais para ser verdade, e eu também pensaria assim no seu lugar, se eu não tivesse visto tantos atletas tendo resultado como estes. Então, se você ainda não está acreditando, fica aqui, você está no lugar certo, porque eu vou te mostrar não apenas uma, mas muitas provas de que isso é possível. Porque eu usei muito suplemento, gastei muito dinheiro com suplemento e não virou nada, não vira nada. Tinha dificuldade nas subidas, muita. Quebrava quase que todos os pedais aí praticamente. Não se alimentava direito, chegava cansado, sem disposição. Hoje já chego disposto, não quebro mais, não tenho tanta dificuldade na subida. Hoje, vamos se dizer que melhorei 100% do que eu era. Outra pessoa, até meus amigos no pedal aí falam: rapaz do céu, você deve estar tomando algum produto aí proibido, porque você não melhorou demais, rápido demais, não tem condições. E tudo é alimentação, uma boa orientação, né, nutricional, fazer a tarefa de casa. Olha só esses depoimentos que eu já recebi de alguns atletas. O Valdemar fala: Oi Nutri, hoje foi a minha melhor média no mountain bike. Foi um rachão. Segue os planos. Consegui andar com os elites da região. E olha só esse depoimento que o Adriano me enviou. Depois de assistir a primeira aula, já veio bons resultados. Eu não sei se a sua história com mountain bike é parecida com a história de alguns dos atletas que eu acompanho ou que eu conheço, mas eu vou te contar como começou a minha história com mountain bike. Em 2015, meu marido estava pesando mais de 110 quilos e ele queria perder peso. Foi aí que ele conheceu o esporte. Perdeu mais de 28 quilos e veio também a vontade de se superar cada vez mais. Em 2016, ele se inscreveu para a primeira prova. E eu lembro muito bem daquele dia. A gente não sabia o que fazer. Não sabia se era melhor levar apenas uma garrafa com água, para evitar que ele levasse peso em excesso. Mas se de repente aquela quantidade de água fosse pouca e ele sentisse sede e acabasse perdendo desempenho por conta disso. E a verdade é que a gente não fez nenhuma estratégia de hidratação, ele não utilizou nenhum suplemento por um único motivo. Eu não estava preparada para ajudá-lo. Foi ali que eu entendi que eu precisava mergulhar fundo na nutrição esportiva para apoiar o meu marido. E eu comecei uma verdadeira maratona de estudos. Foram mais de 600 horas de aulas e mentorias com os melhores professores do país. Centenas de artigos científicos estudados. E tudo que eu aprendia, eu aplicava para ele. E aí, os pódios vieram. E eu estava sempre ali em cada prova, na trilha, aguardando ele passar com a garrafa de água, contando quantos quilômetros faltavam para o final, em que colocação ele estava. E muitas vezes, para chegar em algum ponto para vê-lo passar, era uma verdadeira aventura. Precisava andar quilômetros para chegar em um ponto onde não dava para ter acesso com o carro. E no final, estávamos eu e ele, muitas vezes, sujos de lama e de poeira e queimados do sol. E muita gente me vendo fazer aquilo dizia que eu era maluca. Mas a verdade é que eu amo muito poder fazer isso, acompanhar de perto, ver a emoção do sprint final, ouvir as histórias, porque cada prova ou cada pedal tem uma história diferente. É uma corrente que cai, é uma recuperação depois de um tombo. E participando disso tudo de perto, eu pude conhecer e conversar com muitos atletas. E eu vi que atletas iniciantes e experientes têm muita coisa em comum.
Mas existe uma diferença que separa aqueles que sobem no lugar mais alto do pódio daqueles que ficam de fora do pódio. É a estratégia nutricional. A grande maioria não sabem como utilizar suplementos ou ainda utilizam suplementos que nem melhoram o desempenho esportivo, não sabem como utilizar o carboidrato do jeito certo durante o treino, não tem estratégia de hidratação, não tem estratégia para reposição de sódio, nem de refeição pré e pós-treino. Muitos atletas já treinam super bem, já têm acompanhamento com treinadores excelentes, tem bike top, mas falta a estratégia nutricional. E por isso tudo que em algumas provas o pior acontece. Sofrem com cãibras, não conseguem sustentar o ritmo do início até o fim, perdem desempenho no percurso, perdem posições na prova, falta força nas subidas, falta explosão para o sprint final, terminam a prova esgotados, demoram para conseguir se recuperar, demoram dias para se recuperar, ou até mesmo têm queda de imunidade depois de uma prova. E talvez você esteja aí pensando, eu já subi no pódio, não preciso assistir nada disso, afinal já estou me saindo bem nas competições. Mas sabe o que eu pude ver nesses mais de 4 anos acompanhando atletas de mountain bike? Até aqui, nenhum dos atletas que eu comecei a acompanhar sabia como utilizar um carbogel do jeito certo. Ah, Nutri, mas eu já levo sim um carbogel para a prova, ou outro suplemento de carboidrato, ou rapadura. Eu já costumo fazer a utilização de alguma dessas opções. Mas talvez, assim como eles, você ainda não sabe como utilizar do jeito certo. E esse pode ser o motivo que faz você perder desempenho, perder força, perder ritmo e perder posições em alguma prova. E talvez você seja um iniciante e por esse motivo está aí pensando que não precisa assistir nada disso que eu estou falando, nem muito menos se preocupar com suplementação ou estratégia nutricional. Mas a verdade é que o seu corpo precisa. A modalidade esportiva torna isso necessário, tanto para atletas experientes como para atletas iniciantes. Mesmo que seu objetivo não seja competir, e sim terminar um longão sem tanto sofrimento e desgaste físico. Eu vou te mostrar por que todo atleta, seja amador, seja iniciante ou seja experiente, precisa sim se preocupar com a estratégia nutricional. O exercício físico promove um estresse no nosso corpo e ele reage a isso com adaptações benéficas, melhorando nossa capacidade cardiovascular, tornando nossa musculatura mais forte e eficiente. Mas às vezes esse estresse é maior do que a capacidade do nosso organismo de combater. E a alimentação adequada, uma alimentação que atenda a essas necessidades do exercício, pode reduzir ou evitar esses danos maiores. Não consumir carboidrato em quantidade certa pode baixar a sua imunidade. Não consumir água, não se hidratar durante um treino ou de uma prova, pode colocar a sua saúde em risco por uma desidratação severa. Olha só essa matéria de um corredor, de um maratonista que veio a óbito depois de uma prova por conta de uma desidratação. Quando o atleta não tem estratégia nutricional adequada, ele pode desenvolver uma síndrome chamada de síndrome do overtraining, que se caracteriza por uma queda de rendimento do desempenho esportivo associada a sintomas físicos e psicológicos. Dentre esses sintomas estão alterações no humor, distúrbios do sono, alterações no apetite, perda de motivação, cansaço físico e mental constante e até mesmo queda do desejo sexual. E para combater essa síndrome, são necessários descanso adequado e uma alimentação que atenda à demanda dos treinos. E às vezes apenas alimentos não vão conseguir dar tudo o que você precisa. Às vezes os alimentos não vão conseguir dar conta dessa demanda e a gente precisa sim utilizar alguns suplementos. E talvez você esteja pensando que essa história de overtraining é coisa para profissional, para atleta profissional. Mas eu preciso te alertar que o overtraining é mais comum do que o que você imagina entre os atletas amadores.
Perceba que sem estratégia nutricional você tem impactos negativos não apenas no seu desempenho esportivo, mas também na sua saúde física, mental e na sua vitalidade. E agora eu vou mostrar o que muita gente faz e que não funciona. Não funciona seguir o que está no rótulo dos suplementos. Não funciona seguir o que o seu colega faz ou o que a nutricionista do seu colega prescreveu para ele. Não funciona seguir o que o vendedor do suplemento te explicou. Também não funciona seguir aquela dica que aquele influenciador digital deu no blog ou no Instagram dele. Sabe por quê? Porque cada estratégia precisa ser individualizada. A quantidade de carboidrato que você precisa não é a mesma que o seu colega precisa. A quantidade de cafeína que é ideal para você não é a mesma que é ideal para o seu colega. E aqui você vai poder descobrir o que é o ideal para você. O maior erro que eu vejo atletas de mountain bike cometerem é investir o dinheiro em suplementos que não melhoram o desempenho esportivo. E assim, deixar de investir em coisas que realmente trariam resultado. Seja um treinamento auxiliar, como de repente um pilates ou uma musculação, seja num treinamento individualizado ou até mesmo na melhoria da sua bike. E eu quero que você veja com seus próprios olhos, porque eu vou te mostrar agora o que funciona e o que não funciona. Essa tabela é de um artigo científico que é de cabeceira para nutrição esportiva. Ela classifica os suplementos de acordo com o nível de evidência, separando também por modalidade esportiva. Então, aqui para endurance, ou seja, para exercícios de longa duração, como é o mountain bike, nós temos aqui na parte verde os suplementos que têm um alto nível de evidência. Na parte laranja, suplementos que têm um baixo nível de evidência ou que ainda precisam ser estudados. E na parte vermelha, os suplementos que são proibidos ou que não têm nenhum nível de evidência. Então, é nessa parte verde que a gente precisa se concentrar. Então, os suplementos que têm um alto nível de evidência para melhorar desempenho no mountain bike são a cafeína, os carboidratos em gel ou as bebidas esportivas, a betalanina, o suco de beterraba, o bicarbonato de sódio e antioxidantes, tá? Então, qualquer suplemento que esteja fora dessa parte verde não vale a pena o seu investimento. E agora eu te pergunto, você já utilizou algum desses suplementos que não está na parte verde da tabela? Quem te indicou esse suplemento? Onde você pegou a dica sobre esse suplemento? E eu sinto te informar que se você já utilizou algum deles, você jogou seu dinheiro no lixo. Aliás, tempo e dinheiro, porque você já poderia estar usufruindo há mais tempo de um desempenho esportivo melhor. Dinheiro que você poderia ter investido na sua bike, ou talvez você tenha utilizado os suplementos certos, mas de um jeito errado, o que de nada valeu o seu investimento. Ou ainda, você utiliza suplementos mais caros que podem ser substituídos por outros mais baratos. Alguns exemplos disso são suplementos como o oximase e palatinose, que são mais caras e têm o mesmo efeito da maltodextrina e da destrose. Outros exemplos são cápsulas de sal. Muita gente gasta um dinheirão com cápsulas de sal e não sabe que dá para fazer algumas misturas caseiras utilizando o próprio sal que tem na cozinha de casa. Mas Nutri, eu utilizo um desses suplementos aí que você disse que não funciona e comigo dá certo, comigo funciona. Eu preciso te dizer que existe algo chamado efeito placebo e ele já está muito bem documentado pela ciência. O efeito placebo tem a ver com expectativa. Você acredita tanto que aquilo vai dar certo que acaba tendo algum resultado, porque isso aciona algumas áreas do seu cérebro. Você sabia que o que faz o atleta quebrar primeiro é a fadiga central, não é a fadiga muscular? É a sua percepção de esforço. E é por esse motivo que para muitos atletas o efeito placebo faz algum sentido. Tem um estudo bem interessante que avaliou o efeito placebo entre ciclistas. Os participantes foram divididos em 3 grupos. O grupo 1
recebeu pílulas de farinha ou placebo, achando que era cafeína. O grupo 2 recebeu cafeína e não sabia do que se tratava. E o grupo 3 recebeu cafeína e sabia que era cafeína. O resultado foi o seguinte: o grupo que tomou pílulas de farinha achava que era cafeína, teve o mesmo resultado do grupo que utilizou cafeína sem saber. Ou seja, acreditar que estava consumindo o suplemento que ia melhorar o desempenho esportivo dele fez o grupo que utilizou pílulas de farinha realmente melhorar o desempenho esportivo. E o grupo que utilizou cafeína, sabendo que era cafeína, foi o que teve o melhor resultado. Tiveram melhor resultado do que o grupo que tomou cafeína sem saber que estava tomando. Ou seja, saber que estava utilizando um suplemento que ia melhorar o seu desempenho esportivo potencializou os efeitos da cafeína. E de repente você já utilizou um daqueles suplementos que não estava na parte verde da tabela e sentiu que teve algum resultado, e aí você acredita que com você ele funciona. Na verdade, o que funciona é o efeito placebo. E eu posso te dizer que por não ter a estratégia correta, você ainda não conhece o seu melhor desempenho. E por isso tudo que eu criei um e-book dos 5 suplementos que melhoram performance esportiva no mountain bike, baixado por mais de 12 mil ciclistas do país inteiro. E eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo um botão para você clicar e baixar a sua cópia. Mas calma, não vai baixar o e-book agora. Assiste a aula até o final, porque eu ainda vou falar desses suplementos. Os 5 suplementos são a betalanina, o suco de beterraba, a cafeína, o bicarbonato de sódio e os carboidratos. E agora a gente já vai começar a falar sobre esses suplementos. A beterraba é fonte de nitrato, que forma o óxido nítrico, que tem um efeito vasodilatador. Então imagine o seguinte: se os nossos vasos sanguíneos aumentam o calibre, se eles estão mais dilatados, mais fluxo sanguíneo, mais oxigênio e mais nutrientes vão chegar até o músculo para geração de energia para o exercício. E como preparar e como consumir esse suco de beterraba? Cerca de 200 gramas de beterraba já costuma ter uma boa dose de nitrato. Mas como existe muita diferença na composição da beterraba dependendo de onde ela é cultivada, você precisa monitorar a sua frequência cardíaca para ter certeza que aquela dosagem está promovendo algum efeito ergogênico, algum efeito no seu desempenho. Então, se a sua frequência cardíaca diminuir, significa que você acertou na mosca na quantidade. Se ela não se alterar, aumente um pouco mais a quantidade da beterraba e assim vá monitorando até encontrar a dose que realmente vai fazer um efeito para você. Então, para fazer o suco de beterraba, eu recomendo que primeiro você use uma balancinha como essa, para poder pesar a beterraba e ter certeza que a gente está usando pelo menos as 200 gramas da beterraba para preparar o suco, tá? Então, aqui tá dando um pouquinho mais de 200 gramas, tá tudo certo? E aí, eu descasco a beterraba. E aqui eu peguei um suco de laranja que eu já tenho pronto, já deixei prontinho. E aí a gente só vai acrescentar a beterraba. Você pode utilizar suco de outra fruta que você preferir, pode ser suco de abacaxi, suco de uva, suco de acerola, enfim. Um suco de preferência sua, ou ainda você pode bater com água pura, certo? Nutri, devo adoçar ou não o suco? Depende do seu paladar. Se você consegue consumir o suco sem açúcar, tá tudo certo. Mas se você preferir adicionar o açúcar, também não tem problema. E aí, então, é só liquidificar tudo. E aí, depois, é só passar na peneira. Por que eu recomendo que você passe na peneira? Para retirar o excesso de fibra. Se você for consumir o suco de beterraba antes do treino, é importante que nesse momento, nessa refeição, não tenha excesso de fibra para não tornar o processo digestivo mais lento, tá? E aí, passa na peneira, então,
Nutri, qual a quantidade de água ou de suco de laranja que você usou? Isso aí não é o mais importante. Na verdade, você deve colocar a quantidade de água ou de suco que deixe ao final numa consistência que você goste. E tá pronto nosso suco de beterraba. Você deve consumir o suco 90 minutos antes de iniciar a sua sessão de treino. Ah, Nutri, mas eu saio para treinar às 5 horas da manhã, significa que eu vou ter que madrugar para tomar esse suco? Calma lá. Alguns estudos mais recentes já mostram o benefício do consumo crônico do suco de beterraba. O que seria isso? Utilizar durante 5 dias seguidos já promove um melhor resultado do que utilizar apenas antes de um treino ou de uma prova. Então, você pode apostar nessa estratégia de utilizá-lo 5 dias seguidos antes de um treino mais importante, de um longão ou até mesmo de uma competição. E nas próximas aulas eu vou te mostrar como utilizar outros suplementos do jeito certo. Até aqui, eu queria que você aproveitasse o conteúdo, que você já não jogasse mais seu dinheiro fora com suplementos que não funcionam e que você já colocasse em prática o que você viu aqui na aula 1 sobre o suco de beterraba. E nesse vídeo, eu mostrei como a falta de uma estratégia nutricional pode afetar o seu desempenho esportivo, a sua vitalidade e até mesmo colocar a sua saúde em risco. Mostrei qual é o maior erro que atletas de mountain bike cometem quando o assunto é suplementação. Já deixei o e-book para você baixar aqui sobre os 5 suplementos que podem melhorar o seu desempenho e já te mostrei como utilizar o suco de beterraba. Na próxima aula, eu vou mostrar como manter o seu ritmo nas subidas utilizando o suplemento que custa menos de R$5. E não deixa de me contar o que você descobriu depois de assistir essa aula. Me conta o que você está achando desse vídeo, envia seu comentário, envia sua dúvida e eu te vejo lá na aula 2. Bom dia, meu nome é Jefferson, tenho 32 anos, sou da cidade de Redenção, no estado do Pará. Há aproximadamente uns 10 anos ou mais eu pratico mountain bike. Sempre tive muita dificuldade, muito problema com cãibra, muita dificuldade nesse pedal longo, passou dos 70, 80 km, sempre sofrendo com muita cãibra e nunca conseguia chegar no final do mesmo jeito que começava, Sempre, às vezes começava bem, mas sempre terminava bem mal, Eu falo assim que existe antes do Vem para o Pódio e depois do Vem para o Pódio, é uma coisa completamente diferente. Então, assim, depois do programa Vem para o Pódio, minhas câimbras praticamente acabou, Consigo fazer pedal longo, ir de 100 até 140 km já fiz. As dicas são super fáceis, são coisas simples, não tem nada de complicado ou de caro, A Nutri sempre, pelo que eu vi até hoje, é sempre o que há de mais barato no mercado, o que há de mais simples, mais fácil.